A ABERT classifica como muito preocupante a ação contra concessões de rádio da Jovem Pan. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT, expressou ontem sua grande preocupação em relação à ação movida pelo Ministério Público Federal, MPF, que busca o cancelamento de 3 concessões públicas da rádio do Grupo Jovem Pan. Em comunicado, a ABERT afirmou que o cancelamento de uma ortoga de radiodifusão é uma medida drástica e sem precedentes em um Estado democrático de direito. Apresentado pelo Ministério Público Federal à Justiça Federal de São Paulo na segunda-feira passada, a ação argumenta que a Jovem Pan cometeu abusos sistemáticos e multifacetas à sua liberdade de radiodifusão entre janeiro de 2022 e janeiro de 2023. De acordo com o Ministério Público, a empresa vinculou discursos que minaram a confiança dos cidadãos no país e nos processos cívicos, bem como na importância da preservação do regime democrático. O órgão destacou que foram transmitidos conteúdos desinformativos sobre instituições públicas nacionais, além de conteúdos incitatórios à violência e à ruptura do regime democrático brasileiro. O Ministério Público Federal requer o cancelamento das ortogas de rádio atualmente debatidas ou detidas pela Jovem Pan, a obrigação e também a obrigação de indenizar a sociedade brasileira pelos danos morais coletivos causados e a veiculação de direito de resposta à população. A ABERT considera esta ação preocupante e defende a liberdade de programação das emissoras, que é essencial para o exercício livre do jornalismo e para a existência do pluralismo de opinião. A associação, que representa mais de 3 mil emissoras privadas de rádio e televisão, afirmou que estará vigilante na defesa da liberdade de expressão e da imprensa, acompanhando os desdobramentos desta ação. Antes do cancelamento das concessões, o Ministério Público Federal solicita que a Justiça obrigue a Jovem Pan a veicular conteúdos produzidos pelo governo sob a confiabilidade dos processos democráticos. 11h07. Eu estava lendo, sobre essa questão e me parece que também tem a possibilidade, antes da cassação, de que haja uma punição. Para mim não ficou claro, o que de fato vai resultar, se a punição vai resolver ou se eles vão seguir adiante nessa questão e na intenção de cassar a concessão da rádio. O Ministério Público Federal, dentro da própria solicitação e do processo aberto, diz que não aceitará nenhum tipo de negociação, de acordos, enfim. Ela quer o cumprimento daquilo que pede-se lá. E claro, isso será julgado pela Justiça. Agora é muito interessante, porque não se aponta algo específico. Ele diz que toda a programação da rádio, desde janeiro de 2022 até janeiro de 2023, são em conteúdo de desinformação, de algo que não condiz com o direito da radiodifusão, Ou seja, a liberdade do país sendo realmente jogada fora, estamos caminhando passos largos aí para exatamente a censura em relação a isso tudo, Ou seja, não aponta nada específicos, ou seja, simplesmente você se manifestar ou você colocar a opinião dos teus membros das suas equipes contrários a alguma coisa que hoje está contra o governo, contra as nossas instituições, isso já é ataque à democracia e você tem que ser calado e você tem que ser fechado. É assim que nós vamos caminhando gradativamente para isso, E mais que isso, Esperem lá que a empresa coloque na sua programação conteúdo do governo, ou seja, você quer ficar no ar, mas você vai ter que divulgar aquilo que o governo quer e aquilo que vem do governo. O que você quer, a sua intenção de fazer rádio, não, essa não pode, essa tem que ser regulamentada. O restante a gente faz por aqui, ou seja, censura chegando no Brasil a passos largos. Onde fala que é para colocar conteúdo do governo, Paulo? Eu não entendi essa parte. Antes do cancelamento das concessões, o Ministério Público Federal solicita que a Justiça Federal obrigue a Jovem Pan a vincular conteúdos produzidos pelo governo. Continua aí. Sobre a confiabilidade dos processos democráticos. Ou seja, o governo diz assim, vocês são obrigados a dizer que tudo é certo, mas você não pode discordar do governo. Isso é o quê? 11h09. E aí fica uma pergunta no ar, Mas e o veículo de comunicação pode tudo, Paulo? Não pode, mas, por exemplo, se você divulga uma informação falsa, então que se haja acusação por aquela informação, passe pelo julgamento e aí sim você dá o veredito em relação àquela informação. É assim que deveria funcionar num país democrático, Por casos ponto a ponto. Você acha que deveria? E quando digamos assim, seja um caso apenas, e esse caso seja passível dentro da legislação da perda da concessão, aí sim. Você, então pode fazer um só, não.
Se aquele caso que for apontado como específico, sim, mas eles colocaram aqui, igual o inquérito do fim do mundo do Alexandre de Moraes, jogaram tudo lá dentro, tudo que ela fez de janeiro de 2022 até janeiro de 2023, isso tudo é desinformação, então tem que ser caçado. É que aqui, pelo que eu entendi, ela fala que isso transcorreu durante todo o ano de 2022, salvo engano aqui, né? Mas, muito provavelmente, dentro do processo está especificado quais foram os casos, espero pelo menos, né, que esteja lá especificado, para que a empresa possa se defender, né? Você acredita que esteja ou não? Do jeito que andam as coisas no Brasil em termos de justiça, que você não tem acesso às informações, você não tem acesso direto ao processo integral para você fazer a sua defesa, da forma como a justiça tem agido, eu tenho meus pontos de interrogação com relação a isso. Né?